E a proposta da lei da Tabita que criminaliza críticas a Israel, eu fiquei de cara com um absurdo e ainda se diz de esquerda. Então, eu até pensei em comentar isso na live, mas eu acabei não lendo a lei. Então, como eu não li a lei, eu não vou avançar nenhuma crítica, né? Agora, é impressionante, assim, veja, isso é uma coisa para Tabata ver com os seus marqueteiros, tá? Porque é impressionante como a Tabata Amaral, ela entra no debate público sempre pela sensação de que você está perdendo algum direito, sabe? Assim, estão falando da Tabata, acho que algum direito eu estou perdendo. É impressionante isso. É impressionante que toda vez que o nome dela aparece, eu nem acho que ela seja o fim do mundo, como alguns pintam, mas eu vi entrevistas dela defendendo a lei e tal. O lance da Tabata que eu vejo é que. Como é que eu posso dizer isso sem ser rude? Eu acho que a Tabata não tem conhecimento sobre tantas áreas quanto ela acha que ela tem, entendeu? Assim, então eu vejo ela volta e meia, quando ela fala de certas coisas, eu vejo ela dar umas patinadas. Por exemplo, teve uma lei dela, um projeto de lei dela, que eu li aqui com vocês, quando foi aquele caso do Ítalo Santos, né, que era uma lei sobre. Que depois era um projeto que ficou de lado e que depois virou a tal da lei Felca e tal. Mas ela tinha feito um projeto. Vocês lembram que eu li aqui com vocês o projeto de lei da Tabata sobre restringir a aparição de menores de idade em conteúdos da internet e tal? Era uma lei toda cheia de boas intenções, mal redigida pra cacete. Vocês lembram que eu li aqui com vocês? Eu mostrei que aquela lei, ironicamente, servia, no final das contas, como defesa por causa do Ítalo Santos. Servia como defesa. Ela fez uma lei que era para endurecer, para mostrar serviço, mas no final das contas a redação da lei abria margem para essa defesa. Era um texto muito ruim. Era um texto muito ruim. E sinceramente, eu acho que ia cair, né? Porque não tem como você aprovar uma lei que te proíba criticar ou que criminalize você criticar um outro país. Tipo, nem o Brasil você é proibido de criticar. Você não. Imagina, aí tu ia ter uma teratologia jurídica que era a seguinte: você no Brasil pode criticar o Brasil, mas não pode criticar o Estado de Israel. Isso não faz o menor sentido. Porque criticar o Estado de Israel daí seria antissemitismo. Não, pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente que usa uma coisa com a outra? Tem. Assim como tem gente que fala da pobreza da África de um jeito para poder falar mal de negro. Dissimulados e pessoas com segundas intenções sempre vão ter, mas isso não impede você de criticar um país, porra. Seja o país que for. Vão proibir, tá proibido criticar a África do Sul, que isso seria racismo também, sei lá, vamos criar umas coisas assim. Nada a ver, né, cara? Nada a ver, nada a ver. Israel é um Estado. Como um Estado, tá suscetível aos governos que ali passam, e hoje o que a gente tem, pelo amor de Deus, né? Não tem nada naquilo ali que possa ser defensável no atual governo. É proibido criticar o Japão, porque existe nipofobia, proibido criticar a China, porque tem sinofobia, se é assim proibir geral. E outra coisa, né? Semitismo e sionismo são coisas diferentes, né? No tanto que você tem uma longa tradição de judeus de esquerda que criticam, que são antisionistas. Tem, por exemplo, ano passado, saiu aquele pequeno quadrinho de poucas páginas do Art Spiegelman, que escreveu Maus, os quadrinhos mais importantes de todos os tempos, que falam sobre todo o horror que foi o Holocausto, e ele é um profundo crítico ao Estado de Israel, ao que o Netanyahu faz. Isso que eu falo, assim, a Tabata, ela cria. Eu não li a lei, tá? Então eu vou reformular. Não vou dizer a Tabata faz isso, porque eu não li a lei, posso estar sendo injusto com ela. Às vezes todo mundo tá falando isso, aí lê a lei, talvez nem seja tudo isso, não sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o argumento, não sei se ela na lei tá assim, mas o argumento de que não se pode criticar Israel porque isso seria antissemitismo, corre o risco de você prender, sabe quem? Judeu. Olha o efeito prático. Olha o efeito prático. Aí um judeu que se coloca como antisionista, aí ele vai pra cadeia? No final você vai prender judeu? Uma lei para proteger judeus que no fundo, uma lei que supostamente para proteger o povo judeu que leva à cadeia judeus? Judeus ortodoxos também são críticos ao Estado de Israel. Vão prender judeu ortodoxo? Vão prender o Breno Altman, que é judeu aqui no Brasil? Sei lá, entende? Eu acho isso de uma loucura, e também tem isso, antissemitismo, povo semita engloba árabe, pelo que eu entendo, pelo que eu sei. Então, enfim, sei lá. Qualquer tipo de censura crítica é maluquice, entendeu? É que assim, existe diferenças entre as coisas. Eu acho que é plenamente plausível você criticar Israel, você criticar Netanyahu, você criticar o que é feito, o que foi feito e está sendo feito na faixa de Gaza, que até onde eu vejo, por tudo que eu busquei me informar, é um genocídio. Não vejo como de outra forma. Agora, Israel está ocupando o Líbano, é expansionista. Como não criticar isso tudo? Sério, como não criticar? Mas e o Irã? Aí o pessoal vem o Lula e o Irã. Mas que é o que eu tenho para defender o Irã? Tô cagando pro Irã também. Agora, eu não vejo nada que seja muito defensável. Sobre a criação do Estado de Israel, há um debate se o surgimento do Estado de Israel já foi
do jeito como foi já foi um problema ou se depois de algum momento a coisa se degringolou. Isso é um debate em aberto, eu não tenho nem condições de avançar nisso. Agora, tudo isso você pode discutir sem necessariamente abraçar antissemitismo, né? Até porque, como eu disse, muitos intelectuais judeus criticam todo esse processo. Não tem nada de antissemita nesse tipo de discussão. O que tem de antissemita nesse tipo de discussão? Nenhuma, nada, absolutamente nada. A lei só tem 5. Me manda então a lei aqui, Alex. Me manda, consegue mandar aqui a lei? Tem só 5 parágrafos, então me manda a lei, por favor. Eu leio aqui então. Se puder me mandar aqui pelo Telegram, eu leio ela. Ele falou que tem só 5 parágrafos. Nossa, aí mesmo. Não que lei pra ser boa tem que ser cumprida, mas, porra, um assunto delicado desse só tem só 5 parágrafos. Puta que pariu. Nossa, ele é bem curtinho, né? É bem curtinho mesmo. Projeto de lei Tabata Amaral. Tá, mas por que a data tá 2025? Mas tá aqui do lado 2026. O Congresso Nacional decreta, essa lei define antissemitismo com a finalidade de instruir as políticas públicas nacionais nos parâmetros internacionalmente reconhecidos pela Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, criada pelo Fórum Internacional de Estocolmo sobre o Holocausto. Antissemitismo é uma determinada percepção sobre os judeus que exprime como ódio em relação aos judeus. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são aquelas orientadas contra indivíduos judeus e não judeus ou contra os bens, as instituições comunitárias e as instalações religiosas judaicas. Manifestações de antissemitismo podem ter como alvo o Estado de Israel encarado como uma coletividade judaica. Esse podem ter aqui é complicado. Poder ter pode mesmo. Não, mas tem aqui a ressalva. Críticas a Israel que sejam semelhantes às dirigidas contra qualquer outro país não podem ser consideradas antissemitas. Não, tudo bem, tá ok. Só que se podem ter, chuta pra cima, né? Pode ter, assim, julgamentos muito malucos sobre esse tipo de coisa. O antissemitismo frequentemente acusa os judeus de conspirarem para prejudicar a humanidade, sendo utilizada para culpá-los pelos problemas da sociedade. Sim, aquelas paranoias do protocolo sábio de Sião, etc. O antissemitismo é expresso oralmente, por escrito, sob forma visual, através de ações utilizando estereótipos e traços de personalidades negativos. As políticas públicas nacionais devem ser orientadas pela lista não exaustiva de exemplos contemporâneos de antissemitismo na vida pública reconhecidos pela Aliança Nacional para a Memória do Holocausto, apresentação da definição estabelecida. O antissemitismo é uma forma de racismo, nos termos da lei, são antissemitas quando os alvos de ataque são pessoas, A criação de novos tipos penais não é o escopo desta lei. A discriminação antissemita consiste em qualquer atitude ou tratamento dado a pessoa, grupo ou pessoa que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que visualmente não se dispensaria a outros grupos em razão de sua condição de judeu ou judeu em relação à comunidade judaica. Não, ok, eu acho que assim, eu até achei, por isso que eu queria ler a lei antes de ser injusto com a Tabata. Não, tem isso aqui, né? Tem isso aqui. Também não é uma lei que está dizendo não pode criticar Israel. Só que esse podem ter aqui, eu acho que é o diabo mora nos detalhes, né? A manifestação de antissemitismo podem ter como alvo o Estado de Israel encarado como uma comunidade judaica. Eu acho que assim, a questão, às vezes é uma questão de redação. Então, por exemplo, tu pode dizer de uma maneira mais direta, né? Ou seja, criticar o Estado de Israel como uma espécie de... A crítica simplesmente por ser um Estado judeu, bom, aí é uma crítica que pode ser antissemita. Enfim, o que eu acho estranho nessa história, me falem se eu tô sendo ignorante, mas já não tem lei assim. Até onde eu sei é vedado, o nazismo é proibido no Brasil. Por isso que não tem partido nazista, né? Ao contrário lá do que o Monark falou. Não tem, né? Não tem como. Já não... O que vem a mais aí? O que eu não entendi foi isso. Essa lei... Ela acrescenta o quê? Isso que eu fiquei... Foi o que mais eu fiquei intrigado. Ela acrescenta o quê? A Tabata vai se candidatar esse ano? Porque às vezes me soa, sei lá, barulho eleitoreiro, assim. E o fato de não se falar de sionismo especificamente na lei, eu acho que abre uma margem para problema mesmo. Eu acho. Tá aí, vocês estão falando aí no chat, né? Como outros projetos de lei daqui da Tabata que eu já li, é sempre uma coisa meio chutada, assim, pra cima, né? Muito inespecífico, muito... Parece um pouco ela falando, assim, né? Geralmente são cartas de boas intenções, mas de boas intenções o inferno tá cheio, sei lá, não sei. Achei meio... Eu não entendi... Pois esse comentário aqui é engraçado, você tá proibindo crime, sim, sendo que crime já é proibido, então, sei lá. Enfim, outra coisa também, religião, né? Ou seja, criticar o judaísmo como religião também cabe você criticar, como você pode criticar o cristianismo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo. Também, isso também seria um cuidado que a lei deveria ter, né? Criticar religiões também pode. Você pode criticar um estado, você pode criticar uma religião, porque você não pode discriminar pessoas. Tu produz uma espuma, tá ligado? Assim, é uma redação que produz uma espuma num assunto que merece uma objetividade mais cirúrgica. Em resumo, eu nem acho, o pessoal, agora lendo a lei, eu nem acho que a intenção da lei é proibir criticar o Estado de Israel, porque eles já falaram ali que pode criticar. Então, acho que não é essa a questão. A questão eu acho que tá mal redigida, é espuma. Tem muita espuma ali no meio, questões chaves não são trazidas. Essa lei acrescenta dinheiro na conta. Nazismo é crime, mas, por exemplo, se israelenses vierem ao Brasil e interromper manifestação sendo rechaçados, todos podem ser enquadrados na lei. Pois é, então, tu vai abrir umas coisas meio... Mas
Mas enfim, de qualquer maneira, gente, isso nem vai pra frente, tá? Isso nem vai pra frente, tá? Isso não vai pra frente, porque não tem como você... Desse jeito, não vai. É mais pra ela ser comentada em ano eleitoral do que qualquer outra coisa, me parece. Tanto que a gente tá aqui falando dela, né? Não vai pra frente quanto lei, mas pode ir pra frente quanto narrativa. Ah, não, mas isso tá posto. Mas é ano eleitoral, né, gente? Gente, é ano eleitoral. Isso aí é até perto de outras coisas, até... Gente, agora em abril, começa a abrir a caixa de chorume, né? Não é agora em abril que se oficializa os candidatos e tal. Vai abrir a... Nossa, esse ano vai ser medonho, vocês sabem disso. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.